Jesus, durante os 30 anos, Jesus era uma criança normal, era um adolescente normal. Jesus não fez milagres. Apareceu um pregador sem juízo, dizendo que Jesus, quando era rapazinho, disse que José passava um ano para fazer um banco. Para se construir uma reputação no meio evangélico, demora-se 30, 40 anos. Alguns levam sorte, talvez alguns digam que não é sorte, é Deus. Então, às vezes, vamos colocar assim, que Deus olha para o camarada e faz ele voar assim num espaço curtíssimo de tempo, como é o caso de muitos cantores que apareceram aí nas redes sociais, que agregaram em suas contas milhares de seguidores, e é claro, pastores que ninguém conhecia, que passaram a ser conhecidos assim e ganharam uma fama vertiginosamente. Outros, como é o caso do pastor Abílio Santana, teve que gastar sola de sapato, andando para cima e para baixo, com aquela maletinha preta, carregando suas fitas cassetes, que tinham suas pregações já pré-gravadas. Esse, digamos que é um pregador raiz, que construiu a sua reputação com muito suor. Levou-se aí então uns 30, 40 anos para se formar tudo o que ele é hoje como pregador. Embora ele continue pregando e continue ainda sendo presidente da Assembleia de Deus Madureira, no Largo do Tanque, em Feira de Santana, ele já não tem mais reputação. Reputação aquela a qual levou ele a conhecer países, muitos países, e levou ele a uma das maiores vitrines de pregadores do Brasil, que é os Gideões Missionários. Essa reputação que tornou ele grandioso dentro desse cenário chamado gospel, cenário evangélico, mercado evangélico, ele já não tem mais. Demorou-se então esse determinado tempo, que foi longo para se construir, o que ele quebrou basicamente em 1 hora, que foi o tempo que durou a sua pregação. Ele inventou de falar que Jesus tinha casa na praia e que Jesus construía bancos num estalo de dedos, enquanto teu pai José demorava dias para fazer um banco, para fazer uma mesa e fazer uma cadeira. A pregação dele, que soou muito ruim aos ouvidos até hoje de quem assiste esse conteúdo, não atingiu somente quem está para o lado de cá da internet, como membros rasos ou talvez meros espectadores do evangelho. Atingiu também aí o alto escalão do meio evangélico, como é o caso do presidente da Assembleia de Deus em Alagoa, que chamou o pastor Abílio de sem juízo, embora não tenha citado o seu nome, mas a descrição do fato em si remete ao pastor Abílio Santana. Ele disse que o pastor é pregador sem juízo, conforme o vídeo que vocês vão assistir aí. Jesus, durante os 30 anos, Jesus era uma criança normal, era um adolescente normal. Jesus não fez milagres. Apareceu um pregador sem juízo, dizendo que Jesus, quando era rapazinho, disse que José passava um ano para fazer um banco. E Jesus dizia, apareça banco, aí o banco aparecia. Tem juízo um pregador desse? Pois está aí na internet, glória a Jesus. Não. O primeiro milagre que Jesus fez foi em Caná. O primeiro milagre que Jesus fez foi em Caná da Galileia. E por que era que os irmãos de Jesus não criam nele? Por que os irmãos de Jesus não criam nele? Por quê? Porque eles disseram, esse camarada foi criado com a gente comendo tapioca, vamos dizer comida nordestina, né? Comendo tapioca, comendo cuscuz, comendo charque, comendo peixe, suar. Olha para vocês verem que vai indo, a coisa muda de figura. E esse caso de ser pregador sem juízo, isso já é de antigamente. Eu assisti uma pregação do pastor Abílio Santana na Igreja Quadrangular Templo dos Anjos, que aconteceu em Minas Gerais, aonde o pastor Abílio Santana inventa de carregar uma cama nas costas para ilustrar aquele milagre que Jesus fez. Agora, trazer essas coisas, ele como assembleiando, usar essas coisas para ilustrar, ficou uma situação meio esquisita, porque isso trata-se de igreja neopentecostais, aonde as pessoas vivem mais de teatros do que propriamente do que a Bíblia fala.
para vocês entenderem que hoje já aplicaram dentro da igreja, até mesmo o teatro, onde as irmãs colocam aquela calça leg, aquele véuzinho fininho por cima da calça leg e fica naquela dançação durante o culto. É disso que o povo gosta e é basicamente nisso que o pastor Abílio Santana tem aplicado o seu ministério ultimamente. E é claro, discordar daquilo que outras pessoas falam que ele não concorda. Para vocês terem noção, eu já falei em vários vídeos meus que teologia ela serve para aqueles conforme eles entendem. Porque se pegar um teólogo aqui e dar um trecho simples, ele vai entender de uma maneira, se der para outro vai entender de outra maneira, se der para qualquer fiel vai entender de outra maneira. Então, os entendimentos em determinadas situações são divergentes. Em toda a Bíblia é assim, e é por isso que existe teólogo e existe escolas. Eu faço teologia da escola tal, da escola tal, da escola tal, da escola tal. Tudo isso há uma separação e é um entendimento diferente. Ele discordou do pastor Eliseu Rodrigues quando disse que haveria tristeza no céu e ficou-se um rolo durante quase um mês até o debate que aconteceu uns dias antes do Natal. No fim das contas, aquele debate, para mim, foi uma tremenda patifaria, até porque não se resolveu nada, ninguém tinha razão de psirica nenhuma, ficou simplesmente, no fim das contas, o dito do pastor Eliseu que haveria tristeza no céu e o do pastor Abílio Santana que dizia que não haveria. Agora, quem vai chegar e falar de novo que não existe e outro chegar que existe? Para reacender esse debate que não vai levar a lugar nenhum. Então ficou o pastor Abílio Santana de novo envolvido em mais um falatório, porque a carreira do pastor Abílio Santana, se vocês forem buscar desde o princípio, vocês vão ver que foi envolvida em grandes falatórios, polêmicas com filhos fora do casamento, um monte delas que não vale a pena citar, porque vocês todos já conhecem, inclusive teve uma fiel que veio denunciar o pastor Abílio Santana, que ele deu umas pegadas violentas nela, enfim, são situações que formaram o ministério do Abílio Santana depois que ele propriamente cresceu dentro do evangelho. Então tudo aquilo que ele havia trabalhado, gastado sola de sapato, de andar para cima e para baixo, ele simplesmente jogou fora depois que passou a ser conhecido no meio evangélico. Hoje ele vive não propriamente da espiritualidade, eu acredito assim, ele vive de uma fama que uma hora vai se acabar, até porque atualmente já não tem mais Marco Feliciano para carregar ele nas costas, porque nas duas últimas eleições, inclusive em uma delas ele foi eleito, ele basicamente foi de cavalinho em Marco Feliciano. Então não sei se na próxima o pastor Marco Feliciano vai dar as costas para ele subir novamente, já que a situação do pastor Abílio Santana é muito controversa dentro do meio evangélico. Claro que, tocado nesse assunto, pode ser que ele venha então desmembrar tudo isso, como foi no caso quando uma mulher aí apareceu dizendo que Abílio Santana tinha um filho com ela e já estava numa idade aí de adolescência, dizia que não pagava pensão e a situação complicou-se justamente no momento que ele atuava como deputado. Agora, pastor Orisvaldo Nunes vir a público falar isso durante uma pregação descaracteriza o pastor Abílio Santana em tudo que ele era e em tudo que ele for, porque dizer que é um pregador sem juízo é um pregador que só fala loucuras e só faz loucuras dentro do meio evangélico. E, infelizmente, é aí que sobrou para o pastor Abílio Santana essa última fala aí, embora a questão da Casa na Praia tenha sido quebrada quando ele deu uma entrevista depois do Casa no Céu. Mas fica aí na memória do povo e na memória dos pastores também, que ficam meio receosos, ficam pensando, será que ele vai inventar outra agora, depois de Jesus ter casa na praia? Provavelmente é isso que os pastores ficam pensando. Será que ele vai dizer outra pataquada durante a pregação ou vai pregar o que realmente existe na Bíblia?